Durante a apresentação, nós vamos fazer algumas perguntas para tentar acordá-los. Acho que não tem ninguém dormindo. Muito bem. Mas é que vocês podem dormir durante a aula. Essa é a projeção das perguntas. Eu vou começar pela aula. Tudo bem, podemos começar pela pergunta. Pode passar o próximo, por favor. Porque a aula e as perguntas, ambos começam com o caso clínico, que é de uma mulher de 42 anos, branca, casada, desde os 24 anos de idade, queixando-se de espinéias, sibilos e aperto torácico. Necessitava de pronto-socorro quase toda semana. Aos 30 anos, ela teve uma exacerbação muito intensa, com perda da consciência. Foi entubada, internada em CTI. A partir de então, ela se trata, para esse quadro, com budesonida, 800 microgramas por dia, em 2 tomadas, dividido em 2 tomadas, formoterol, 24 microgramas por dia, e salbutamol para alívio dos sintomas. E esse salbutamol tem sido usado no último mês 3 a 4 vezes por dia. Cada vez ela usa 2 jatos. Não precisa mais de pronto-socorro ou internação. E quando foi examinada, estava eupneica, frequência normal, murmúrio vesicular presente com sibilos dos 2 lados. Muito bem. Então, a primeira pergunta, por favor. Bom, a resposta correta que eu escolheria é asma quase fatal, não controlada. A asma grave não controlada, que era outra opção, também pode ser tida como correta. Porque aí nós vamos entrar na seguinte conversa. Qual é a classificação que nós temos que adotar? Há diversas. E além das classificações de gravidade, que separam em leve, moderada e grave, persistentes, né, com a leve e com a intermitente também, fazendo aí um nível mais inicial, mais leve da asma, essa classificação de gravidade, ela não descarta que a gente caracterize empregando outras classificações. Por exemplo, a classificação... está melhorando já. Já está desempatando. Então, empatou a primeira grave controlada e a segunda grave não controlada. Enquanto a correta é a terceira, quase fatal não controlada. Vamos votar de novo? Vamos dar outra chance. Bom, mas então, voltando à questão de classificação. Então nós temos uma classificação de gravidade, que é a primeira e a segunda, que a gente rapidamente põe como grave, mas podemos contrapor com uma outra designação que foi dada para todo caso de asma que quase morreu de asma. E existe muita publicação em torno disso. E depois tem uma segunda classificação aqui, que é a mais preconizada recentemente, que é do controle ou não da asma. Eu vou voltar na do controle mais para frente. Vamos só entender um pouquinho da fatalidade, da questão de quase fatal. Por que nós vamos adotar essa classificação? E alguns dizem até não é mais para classificar a gravidade, né? Então, eu vou discutir um pouquinho dessa história de classificação e a gente retorna ao controlado ou não controlada. Você consegue puxar? Então, voltando. Nós temos uma questão que todo mundo, a maioria absoluta, errou, porque nós vamos para a seguinte pergunta. Qual classificação que nós temos que empregar de tantas? E aí, pode passar, por favor? Nós devemos usar a classificação que nós conhecemos. E vocês fizeram muito bem nisso. E sempre haverá para mim, para qualquer um de nós, uma classificação nova que nós não conhecemos. Por exemplo, nós sempre vamos classificar pela gravidade. Isso facilita a gente apresentar o paciente para o outro colega, entender o paciente para a gente mesmo, quando a gente quiser ler o diagnóstico. Mesmo que o último consenso, GINA, por exemplo, tenha proposto não se classificar mais por gravidade, é uma coisa inerente, a gente sempre fez isso. O indivíduo tem uma asma intermitente que sibila uma vez por ano, ele é obviamente diferente daquele que precisa de corticoide por via oral todo dia.
E a gente, de alguma maneira, vai ter que carregar o diagnóstico dele com essa informação para facilitar a nossa comunicação. Então, sempre vai haver o asma grave, o cótico dependente, o de difícil controle, com separações de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o grave, acreditamos ser o leve, mas nós sempre vamos precisar disso, né? E, finalmente, nós precisamos também de outras classificações que ajudam a gente a transmitir a informação. Então, a informação que eu queria transmitir dessa paciente é que ela é uma morredora de asma. E isso não é alguma coisa para a gente esquecer, né? Existe a designação. Passa o próximo, por favor. Existe a designação quase fatal, e dentro dela existe até uma separação entre outros dois níveis. Um de início lento, para a fatalidade, e o outro de início súbito, onde o que vale a pena a gente identificar é a rapidez em horas de um paciente poder, saindo da situação de basal, de normalidade às vezes, chegar ao óbito. Então, é muito importante que eu identifique no meu paciente a presença desse fenótipo de crises que quase levaram ao óbito e ainda mais grave, felizmente menos comum ainda, mas também mais grave, a entrada rápida nesse quadro, que é o início súbito. Quantos casos de morte por asma ocorrem no Brasil, aproximadamente? Opção número 1, 30. Opção número 2, 300. Opção 3, 3.000. E a última, letra D, 30.000. Perfeito, parabéns. A resposta correta é 3.000 casos de mortes por asma no ano no Brasil. Eu vou apresentar só como vocês podem conferir isso. Vou pedir para trocar de novo. Existe um site de acesso livre para todos nós, do DataSUS, que vocês podem utilizar para diversas informações, inclusive para mortalidade por doenças. Então, o que eu vou tentar apresentar aqui é alguns dos levantamentos que eu fiz recentes, apesar de que o site é um pouco atrasado. Então, em 2005, nós vemos 2.600 casos, o próximo, por favor. 2006, 3.100 casos, o próximo. 2007, 2.800 casos, até onde eu consegui levantar. Logo deve sair outros, mas o número vem se mantendo em torno de 3.000 casos por ano. Então, nos Estados Unidos, esse número passa de 4.000. 4.000 não chega a 5.000, apesar da população ser o dobro, mas o que mostra a relevância da doença. Uma vez que, como o caso que eu mostrei para vocês, exemplifica bem, a asma é uma doença reversível, não deveria justificar nenhuma mortalidade. E a gente tem que pensar também que a gente pode estar com um erro de mensuração, né? Esse estudo publicado no Caderno de Saúde Pública discute o atestado de óbito, dizendo que aproximadamente 50% pode estar não listado como asma, mas listado como outra doença e ainda assim ser asma. Ou seja, a gente pode subestimar a mortalidade por asma. De qualquer maneira, a gente precisa lembrar, um número exato não é o que é mais importante. E de vez em quando a gente lembra pela imprensa. Então, no mês de fevereiro, algum de vocês deve recordar que o filho do presidente da Embratur foi internado em hospital com 13 anos de idade, e por causa de asma, e morreu. E aí isso veio à imprensa, e aí a gente teve aquela discussão, entrevistas, essas coisas, com os pneumologistas, e aí se lembra que a asma é uma doença que pode matar. Na imprensa internacional a mesma coisa, esse é um repórter do New York Times, que também, aparentemente por um ataque de asma, foi internado e veio a morrer. Então, mostrando aí que nós não temos que lembrar disso só quando sai na imprensa. Nós, médicos, temos que pensar nisso, principalmente na hora do atendimento. Bom, a próxima pergunta é também sobre morte por asma. Eu já vou adiantar enquanto ele troca o computador. Quantos casos de asma morrem fora do hospital, em detrimento a ter morrido dentro do hospital? Talvez a pergunta seja o contrário. Quantos morrem dentro do hospital? Ou seja, já chegou ao hospital em detrimento a quem não consegue chegar. 10, 25, 50 ou 75? Por favor.
Muito bem. Nunca fica na ponta, né, a maioria, mas o correto é 75% morrem dentro do hospital. Vocês não acreditam, lógico. Vocês acham que é 25 ou menos. Mas eu vou mostrar algum resultado de literatura, que aí vocês vão acreditar. Pode passar o próximo, por favor. Então, esse é um estudo interessante feito em Salvador, pelo pessoal da universidade, do hospital universitário de lá, em que eles selecionaram para um programa de tratamento em asma, eles incluíram 930 asmáticos. Desses 930, seguidos do período de dezembro de 2003 a junho de 2006, não completou nem 3 anos, morreram 16 casos. Pode passar o seguinte, por favor. O interessante dessas mortes é ver que 81% morreram no hospital, no pronto-socorro, UTI ou enfermaria, mas dentro do hospital. Desses 13 que morreram dentro do hospital, só um teve uma medida de oximetria. Então, quem está morrendo de asma não é quem procura unidade de emergência com asma. É quem está espalhado por esse Brasil, que é enorme, e nós estamos contando as mortes de todo lugar. E Salvador não é uma cidade muito diferente do que nós temos no interior de São Paulo, em algumas cidades, em termos de... O que nós temos nas cidades aqui do lado de Ribeirão Preto, em termos de qualidade do atendimento para alguém que chega numa crise de broncoespasmo. Agora, o que é mais interessante desse dado é que, além de a gente estar deixando eles morrer, porque a gente é médico, então vamos colocar todo mundo junto. Nós, médicos, deixamos morrer, porque morreu dentro do hospital. Nos Estados Unidos, o número é ao contrário. 80% morre antes de chegar no hospital. O que quer dizer que o sistema é mais eficiente, o sistema hospitalar. Talvez o de transporte seja menos, né? Mas, enfim, o que interessa para a gente é o sistema intra-hospitalar. E está morrendo 80% dentro do hospital. Próximo, por favor. Muito bem. Eu voltei para o caso clínico. Pode passar o seguinte. Destaquei algumas informações em amarelo, porque agora nós vamos para o tratamento. Pode passar o seguinte, essas informações destacadas estão aqui, a idade do início da asma, 24 anos, ela tem 42, aos 30 aquela crise, e está usando essa medicação. Budesonida, formoterol, então isso aqui é 400 de 12 em 12, 12 de 12 em 12, salbutamol para alívio e o exame físico com sibilos. Então, a próxima pergunta vai ser qual a conduta farmacológica mais apropriada. Muito bem, recorro ao aparelho de vocês, o voto é secreto. Resposta correta, na minha interpretação, é a número 1. Aumentar a dose de budesonida. A maioria votou no tiotrópio. Bom, já tenho que comentar baseado nisso que o tiotrópio não é uma medicação liberada para asma. Não é uma medicação comercializada, aprovada pelo FDA, pela Anvisa, para asma. É uma indicação DPOC. Tá? Então, apesar de ela não está usando o anticolinérgico de ação prolongada, e aí vocês falam, é a única das medicações da minha lista que eu posso acrescentar. Mas não adianta acrescentar uma coisa que não ganha do placebo para o asmático. Nós temos que acrescentar alguma coisa que a gente tem evidência de que vai melhorar. Aumentar a dose de corticoide, ela está com 800 microgramas de budesonida. Nós podemos ir tranquilamente para o dobro disso, 1.600, talvez até 2.000. Com 1.600 em diante, a gente começa a ter alguns pequenos sinais de absorção sistêmica, efeito em metabolismo ósseo. Mas até esse dado, nós temos segurança, e mesmo que a segurança não seja absoluta, nós temos uma paciente que já quase morreu de asma. Então, eu não aumentaria a dose do beta-2, não prescreveria o salbutamol de horário, pelo contrário, ele tem que ficar sempre se necessário, e a necessidade é que vai regular quanto a paciente está bem ou não. Então, a minha opção seria aumentar a dose de budesonida, e pela literatura seria fácil justificá-la, porque o tiotrópio não é a medicação liberada para asma. Pode passar o próximo, por favor. Bom, parando então nessa situação, de a gente já ter tomado uma decisão terapêutica,
Vamos agora discutir um pouco do papel da função pulmonar e espirometria. Então a pergunta é, qual o papel da espirometria? Por favor, o voto é secreto, ninguém vai falar nada. Eu vou elogiar qualquer que seja a resposta agora, tá? Muito bem, parabéns! 70% vai usar a espirometria para classificar a gravidade da asma. Vocês estão certos, só que a minha resposta correta seria 2. Mas isso é uma questão de interpretação, gente. Nada de... não vamos ser radical. Mas vocês têm que tomar cuidado, ainda mais os jovens que gostam de fazer provas ou precisam fazer provas de residência. Vocês têm que fazer uma separação entre a informação teórica e a informação contextualizada, particularizada pelo caso clínico. As provas cada vez mais apresentam o paciente, e o paciente é o que precisa ser resolvido. Então, que a espirometria serve para classificar a gravidade da asma é o que eu vou mostrar no próximo slide, não tenho dúvida disso. Mas por que não serve particularmente nesse caso? Porque essa paciente nós já sabemos qual é a gravidade em primeiro lugar. Segundo, ela já está tratada. Você não usa a espirometria para classificar a gravidade em quem já está tomando remédio. Porque vamos supor que essa espirometria dê 85% do previsto. Vocês vão chamá-la de asma leve? Alguém que já quase morreu? Não. Então, a classificação de gravidade deve vir no início. Nesse caso, confirmar o diagnóstico também seria uma resposta correta. Porque se ela tiver um VF1 de 70% e responde ao BD, eu falo, mais um dado de que ela tem asma. Tá bom. Só que vai mudar a minha prescrição? Então a resposta 2 continua correta. Eu vou aumentar o meu tratamento, vou dar prioridade ao anti-inflamatório, vou aumentar o corticoide. Tá? E a quarta também está certa, esses 4% não devem ser desprezados. A gente pode até indicar bem, mas precisa ter o exame, né? Então no fim a gente leva em conta também a disponibilidade. É o seguinte, por favor. Então falando um pouco da indicação de espirometria, a gente tem que serve para avaliar a gravidade, como vocês colocaram muito bem, antes do tratamento. Então, essa discussão aqui é qual a necessidade da espirometria na avaliação inicial. Inicial para avaliar a gravidade. Ou para confirmar em casos que a gente tem dúvida do diagnóstico. Então, nessa moça, eu nem posso avaliar a gravidade, porque ela já está avaliada, eu já sei qual é e já está tratada. E eu não vou precisar confirmar, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o diagnóstico é asma. Então, a minha resposta seria, não vai mudar muito a minha prescrição. Próximo, por favor. E quando a gente tem o paciente em segmento, a gente faz a espirometria para quê? Para confirmar que ela está em controle. Bom, então eu posso fazer nesse caso para definir o controle, mas eu já sei que ela não está controlada, ela está sibilando com sintoma de 4 vezes por dia, não era isso? Então eu não preciso da espiro para dizer que ela não está sob controle, né? E às vezes quando a resposta não é boa, eu posso usar espiro para tentar me guiar um pouco a depender da disponibilidade do exame, tá bem? Vamos para a próxima. Muito bem, agora voltando lá para a classificação, a ideia de controle. Então, essa agora é a maneira de classificar pelo controle. Não quer dizer que essa tabela, que é muito divulgada, tem uma base de evidência, de que fazendo isso a gente classifica melhor e vai interferir melhor no tratamento, isso baseado em evidências. Quer dizer que é a opinião de experts de que a gente vai chamar de controlado quem tem o VF1 normal. Quem tem abaixo de 80% está no parcialmente ou no descontrolado. A mesma coisa, a gente quer o mínimo de sintoma possível, sempre de preferência, nenhum sintoma, nenhuma limitação, nenhum sintoma noturno, e a presença deles já indica um descontrole, e a presença de muito deles indica um grande descontrole, ou vamos chamar assim, o controle parcial, o não controlado e o controlado. Tá? Vamos mudar um pouco de assunto. Eu vou colocar mais algumas informações do caso clínico. Tá? A paciente relatou em consultas seguintes que os sintomas começaram 2 anos após o início de sua atividade profissional como manicure e cabeleireira. Interrompeu essa atividade, trabalhou em floricultura, onde notava piora dos sintomas no horário e no ambiente de trabalho. E há 2 anos trabalha em loja de tecidos. Ainda não teve férias.
não notou diferença dos sintomas entre os dias da semana e relata sintomas na primeira hora quando trabalha no depósito da loja, tá? Então, esse é um caso real. Então, nós avaliamos a relação asma-trabalho baseado nessas informações. Piora em que dia da semana? Piora na segunda, na terça, quando volta ao trabalho? Melhora quando tira férias? Por isso que eu escrevi, ainda não teve férias. Não é que eu estou querendo conhecer melhor a paciente. Ah, você tira férias, você vai para onde? Ah, que legal, lá é bacana. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é saber se ela melhora do sintoma nas férias. E ela não tinha tido férias. Bom, baseado então nas outras informações sobre a relação asma-trabalho, as informações vão para a pergunta: que diagnóstico ou que designação ou característica a mais a gente pode dar para essa paciente? Muito bem. Muito bem. As duas mais corretas são as duas primeiras de fato. Aqui eu escolhi, pode passar, é a segunda. Mas a primeira também está acontecendo nessa paciente. A gente separa ocupacional de agravada. Vocês vão entender por quê. Deixa eu só comentar. Atópica, apesar de eu achar que ela é atópica, alérgica, eu não mostrei um prick test, um teste cutâneo, nem dosagem de GE. Eu mostrei, foi um complemento da história. Então, eu não posso afirmar atopia por essa nova informação. Provavelmente ela é atópica, mas ainda fica no provavelmente. Hiperreatividade brônquica é uma característica da asma. Eu ainda não medi. Eu também acho que ela tem hiperreatividade brônquica. Mas não foi a informação nova, não me levaria a isso, né? O diagnóstico de asma sim me leva a isso. Então, ficamos entre as duas primeiras. Pode passar o próximo, por favor? Então, a gente tem que lembrar que a asma relacionada ao trabalho se divide em dois grupos. A ocupacional é aquela que foi causada pelo trabalho. Lembrar que ela tinha 42 anos e asma desde os 24. E a asma começou depois que ela foi trabalhar como manicure e cabeleireira. Então, a minha suspeita é que começou depois da exposição. Então, eu chamo de ocupacional. Aí ela mudou de emprego, já carregando a asma. No novo emprego, que era floricultura, ela piorou. Então, eu chamo de agravada pelo trabalho. E depois ela foi para um outro emprego, que é a loja de tecidos. Quando ela vai para o depósito, tem poeira, muito algodão que não foi limpo, ela inala aquilo tudo e piora. Também nessa situação eu chamo de agravada pelo trabalho. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda existe um outro subtipo aqui, que é a induzida por irritante, que seria um episódio único de exposição e a paciente entraria em asma para o resto da vida. Pode passar o próximo, por favor? Muito bem. Então, agora, baseado nessa informação e nesses novos diagnósticos que nós fizemos, vamos avaliar a conduta farmacológica e a não farmacológica. E vocês me digam se mudaria a conduta. Parabéns. A resposta correta, na minha interpretação, é a 4. A prescrição vai ser a mesma. Do ponto de vista farmacológico, não temos nada especial para quem tem a asma agravada ou desencadeada pelo trabalho. A não farmacológica vai ser fundamental nesse caso. Quanto mais cedo a gente tirá-la do ambiente de trabalho, melhor ela tem o prognóstico de diminuir a gravidade ou até entrar em remissão da asma. Tá? Quem colocou sim para a conduta farmacológica, eu sei, gostaria de dar o tiotrópio, mas nós não vamos conversar disso de novo, tá? Pode passar. Não é DPOC, asma não vira DPOC, tá? Muito bem. Agora nós vamos chegar num nível bem profundo da aula. Os mais jovens, alunos, etc., não têm obrigação de saber ou
ou levar essa informação adiante. Já os especialistas, os clínicos, etc., eu preciso acrescentar essa informação. Então, a paciente, nós vamos discutir agora o teste de broncoprovocação. Ela fez um com metacolina e o resultado foi positivo. A gente interpreta positivo, mas o valor de PC20 foi de 1,27 mg por ml. Pode passar a seguinte, por favor. Essa é a última pergunta. Então, o que esse resultado nos revela frente aos dados clínicos? Excelente. Eu sabia que ia ficar entre os dois confirmas, né? Porque se ou confirma um ou confirma o outro, né? Mas eu sei que tem um povo que também gosta de brincar que ia jogar na tomografia de tórax, né? Porque a pneumologista sempre quer a tomografia, tal. Não, mas a correta é a confirmação mesmo. Confirma apenas o diagnóstico de asma. Confirma a associação entre trabalho e asma? Bom, vamos avançar um pouquinho mais para vocês entenderem. Primeiro, o que é o teste de broncoprovocação? É uma curva dose-resposta. Vocês aprenderam na faculdade a fazer curva dose-resposta com ratinho, né? Aumentava a dose e ia tendo a resposta. Aqui a gente não faz com ratinho, faz no brônquio alheio. E a gente vai aumentando a dose de metacolina até ter uma queda do VF1 de 20%. E aí a gente calcula qual é a concentração provocadora de 20% de queda do VF1, que nesse caso foi 0,17. Abaixo de 4, a gente tem o teste positivo. Muito bem, o que nós temos aí? Que ela tem hiperreatividade ou hiperresponsividade, se vocês quiserem mudar o nome. Mas apenas isso. A relação com o trabalho, pode passar o próximo, por favor? Nós vamos precisar desse teste, pode passar, para fazer uma comparação entre férias e trabalho. Se houver um aumento do PC20 ou uma melhora acima de uma concentração, a gente considera que existe uma relação entre o trabalho e a doença. A gente confirma e pode até usar do ponto de vista legal, do ponto de vista de indenizações e essas coisas. Pode passar. Então, minha última projeção é mostrar a segunda situação da paciente durante férias. Nesse caso, não é dessa paciente, ela só fez uma. Você lembra que a dela era 0,147, esse aqui é um outro paciente que tinha 0,17. Um pouquinho mais grave do que ela em termos de reatividade, e nas férias mudou para 0,71. Então foi uma mudança considerada significativa. Eu agradeço a atenção de vocês e coloco à disposição para as perguntas quando